3. Qual o versículo-chave que nos ajuda a desvendar a mensagem deste livro? Sugiro Provérbios capítulo 1, versículo 7, como o versículo-chave que estamos procurando. O temor do Senhor é o princípio, parte principal do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa declaração é ampliada em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Ver também Jó, capítulo 28, versículo 28, e Salmos 111, versículo 10. Há pelo menos 18 referências ao temor do Senhor, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, versículo 29. Provérbios capítulo 2, versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Provérbios capítulo 14, versículo 2, versículo 26, versículo 27. Provérbios capítulo 15, versículo 16, versículo 33. Provérbios capítulo 16, versículo 6. Provérbios capítulo 19, versículo 23. Provérbios capítulo 22, versículo 4. Provérbios capítulo 23, versículo 17. Provérbios capítulo 24, versículo 21. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Ao ler esses versículos com atenção, pode-se ter uma boa ideia do que essa expressão bíblica importante significa. Se, de fato, tememos o Senhor, reconhecemos de coração que Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Esse temor significa respeitar Deus em função de quem Ele é. Ouvir com cuidado aquilo que diz e obedecer à sua palavra, cientes de que nossa desobediência o desagrada. Rompe nossa comunhão com Ele e faz sobrevir sua disciplina. Não se trata do medo servil de um escravo diante de seu senhor, mas sim do temor reverente e respeitoso de uma criança diante de seus pais. O temor dos filhos não se deve apenas ao fato de que seus pais podem magoá-los, mas também de que eles podem magoar seus pais. Provérbios 13, 13. Nos admoesta a temer os mandamentos de Deus, o que sugere que devemos tratar a Bíblia da mesma forma como tratamos Deus. Mas o que vem a ser esse temor do Senhor? Pergunta Charles Bridges. E em seguida responde de maneira bastante apropriada. É a reverência afetuosa que leva o Filho de Deus a sujeitar-se humilde e cuidadosamente à lei de seu Pai. Sua ira é tão amarga e seu amor é tão doce que fazem surgir um desejo de lhe agradar e, por causa do perigo de ficar aquém dessa sujeição, em virtude de fraqueza e tentações, uma vigilância e temor santos, para que não peque contra ele. Os 6 versículos que antecedem esse versículo-chave, Provérbios capítulo 1, versículo 7, explicam por que o livro de Provérbios foi escrito: para dar sabedoria, instrução, entendimento, prudência, conhecimento, juízo, saber e conselho. Tudo depende da sabedoria. Essas outras 7 palavras são praticamente sinônimas. De acordo com Louis Goldberg, ter sabedoria significa demonstrar de Deus, caráter nas muitas questões práticas da vida. A instrução dá a ideia de disciplina, uma correção dos pais que resulta na construção do caráter do filho. O entendimento é a capacidade de compreender a verdade com critério e discernimento. A prudência é o tipo de inteligência que vê as motivações por trás das coisas. As pessoas prudentes conseguem pensar com clareza sobre questões difíceis e ver o que há por trás delas, tomando, desse modo, decisões sábias a respeito de tais questões. Num sentido negativo,
Esse termo também pode ser traduzido por sagacidade, como na descrição de Satanás em Gênesis 3:1. A palavra traduzida por conhecimento vem de um radical grego que descreve a aptidão para caçar. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Navegar, 2 Crônicas 8:18. Tocar instrumentos musicais, 1 Samuel 16:16. O conhecimento envolve a capacidade de distinguir, sendo que nossa palavra ciência vem do seu equivalente em latim. O juízo é a capacidade de elaborar planos sábios depois de compreender uma questão. Seu sentido negativo é maquinar, tramar. O radical hebraico para saber significa aprender, captar, adquirir ou comprar. Quando captamos alguma coisa com a mente, isso quer dizer que sabemos do que se trata. O termo traduzido por conselho é relacionado ao verbo pilotar uma embarcação. O conselho é a orientação sábia que coloca a vida de uma pessoa no rumo certo. Essas oito palavras são repetidas com frequência ao longo de Provérbios e, quando as reunimos, temos um resumo daquilo que Salomão entende por sabedoria.